Imaginem duas famílias, vizinhas na mesma rua. Ambas seguiram as notícias, tiveram semanas de aviso prévio e decidiram preparar-se. Mas, quando a luz falha e 3 dias se passam sem eletricidade, sem água e sem ajuda, a diferença é brutal. Uma família, tranquila, cozinha umas pataniscas num fogareiro improvisado, joga as cartas à luz de velas e dorme aconchegada. A outra tenta trocar o iPad por uma lata de salsichas enlatadas na mercearia e, no fim, precisa de abrir a ração do cão para não passar fome. O que distingue uma da outra? Não é sorte, nem um bunker de milionário, é a aplicação da regra 80-20 da sobrevivência. Este princípio diz que 80% dos vossos resultados vem de apenas 20% das vossas ações. Em situações de sobrevivência, entender isto pode ser a diferença entre enfrentar as dificuldades com calma ou mergulhar no caos. Os 20% de conhecimento logístico que garantem 80% de continuidade. Além do equipamento, das habilidades e da mentalidade, existe um aspecto silencioso, mas, bem, crucial: a logística. São esses 20% de preparação que, aplicados corretamente, o mantém de pé quando os recursos ficam escassos. Logística significa saber como armazenar combustível com segurança, mantê-lo estável e evitar riscos de incêndio. Significa aprender a fazer a rotação de alimentos e água para nunca ter produtos vencidos e sempre ter suprimentos frescos à mão. Também significa ter dinheiro em notas pequenas, porque, se a energia acabar, os cartões viram pedaços de plástico inúteis. O conhecimento logístico significa entender o seu entorno. Quais riscos naturais são mais prováveis? Onde estão os pontos de abastecimento? Quais ruas costumam alagar? Quais áreas evitar e quais oferecem abrigo temporário? Não se trata de acumular por acumular, mas de saber como reabastecer e como gerir. Muitas vezes, a diferença entre uma família que persiste e uma que desiste é simplesmente a gestão inteligente dos recursos. Não adianta ter 20 latas de feijão se as esquece no fundo de um armário até estragarem, ou se gasta todo o seu combustível nos primeiros dias porque não calculou o consumo. A logística também envolve documentar o que aprendeu, manter listas claras, fazer inventário simples e instruir outros membros da família sobre como aceder e usar o que foi armazenado. Se não estiver lá, o sistema precisa continuar a funcionar. Esses 20% invisíveis são o que transformam a preparação numa estratégia sustentável, em vez de uma tentativa isolada que rapidamente está fadada ao fracasso. Os 20% de mobilidade e abrigo que evitam 80% dos problemas. Muitos imaginam que podem sempre ficar em casa, mas a realidade, a verdade, prova o contrário. Inundações, incêndios, agitação social ou derrocadas podem forçá-lo a sair em questão de minutos. A mobilidade é, portanto, uma das chaves mais ignoradas do 20-80 da sobrevivência. Estar preparado significa ter uma mochila leve e funcional que possa carregar o essencial para pelo menos 3 dias, sem depender de coisas externas. Essa mochila não deve ser preenchida com itens desnecessários, mas apenas com o essencial: água, alimentos ricos em energia, ferramentas básicas e um abrigo. Isso também inclui conhecer e praticar as rotas de evacuação. Não basta marcar um caminho no mapa, precisa percorrê-lo a pé, identificar pontos de risco, atalhos, abrigos temporários e potenciais fontes de água. A improvisação numa emergência muitas vezes termina em caos. O abrigo é o outro lado dessa preparação. Às vezes, não é possível voltar para casa rapidamente e precisa de improvisar para passar a noite. Uma lona impermeável simples, uma manta de emergência e algumas cordas podem transformar-se num abrigo seguro em poucos minutos. Um carro com combustível extra e cobertores pode ser o seu primeiro abrigo móvel. A chave é a previsão. Se tivesse de sair de casa esta noite, saberia para onde ir e o que levar? Mobilidade nem sempre significa fuga.
significa ter a possibilidade real de fazê-lo sem estar exposto. Aqueles que acreditam cegamente que podem ficar em casa, muitas vezes descobrem tarde demais que não estavam preparados para se mudar. Na sobrevivência, a flexibilidade salva vidas e um plano de abrigo alternativo faz toda a diferença. Os 20% de comida e água que prolongam a sua resistência. O erro mais comum que as pessoas cometem em pânico é encher o carrinho com o que conhecem: cereais, pizza congelada e doces. Isso pode durar uma semana, mas não garante a sobrevivência. A regra 80-20 lembra-nos que só precisa de um sistema simples e eficiente para cobrir a maior parte das suas necessidades. Água é a prioridade máxima. Pode passar semanas sem comida, mas apenas alguns dias sem hidratação. Um garrafão por pessoa por dia é o mínimo, embora em climas quentes seja preciso planear mais. Não basta armazenar garrafas, também precisa de ter métodos de purificação. Um filtro portátil, como o Sawyer Mini ou o Life Straw, é excelente para quando está em movimento, enquanto um sistema de gravidade é ideal para casa. Saber ferver água ou improvisar um filtro com carvão e tecido amplia a sua margem de segurança. Quanto à comida, o essencial é ter alimentos calóricos, fáceis de armazenar, com longa validade e simples de preparar. Arroz, aveia, massa, lentilhas, feijão em lata, atum, frango enlatado, manteiga de amendoim e leite em pó são básicos que cumprem essas condições. Adicionar especiarias, caldos ou vitaminas não é um luxo, mas serve para equilibrar o moral e a saúde. O importante é fazer a rotação do estoque. Consuma regularmente o que guarda e reponha para evitar desperdício e ter sempre produtos frescos. Também precisa de planear como vai cozinhar. Um fogão a gás portátil, um pequeno forno solar ou um fogão foguete fazem toda a diferença em caso de falha de energia. Esses 20% de planeamento de água e comida garantem que pode durar semanas, ganhando tempo para se organizar e manter a cabeça fria, sem depender de improvisações desesperadas. Os 20% de energia que mantém o controlo. Quando pensamos em eletricidade fora da rede, muitas vezes imaginamos poder continuar a vida moderna, o frigorífico a funcionar, a televisão, o micro-ondas e luz em todas as divisões. Mas, honestamente, essa ideia é um erro perigoso, pois consome recursos que, numa crise prolongada, simplesmente não podem ser mantidos. A abordagem correta, então, é identificar os dispositivos que realmente garantem a sobrevivência. Prioridade absoluta devem ter os equipamentos médicos, ventiladores, aparelhos CPAP, refrigeração mínima para insulina ou outros medicamentos. Depois disso, vem a comunicação. Um rádio de emergência com manivela ou células solares pode fornecer informações vitais sobre abrigos de emergência, distúrbios ou zonas de evacuação. A iluminação também é um ponto crítico. Não se trata de iluminar a casa inteira, mas sim de ter lanternas LED, pequenas lâmpadas e sistemas recarregáveis que consomem pouca energia. Até mesmo luzes solares de jardim podem tornar-se uma fonte de luz prática dentro de casa. Pequenos ventiladores USB no calor ou cobertores elétricos no inverno são exemplos de aparelhos que, com baixo consumo, melhoram significativamente a resiliência física e emocional. Para os alimentar, não é necessário um sistema solar gigante. Um gerador compacto, como os modelos portáteis com bateria recarregável e um par de painéis solares dobráveis, podem manter o essencial por vários dias. É importante entender que a energia precisa de ser discreta. Um gerador barulhento ou luzes brilhantes na escuridão total são sinais que podem atrair desconhecidos desesperados. A verdadeira aplicação do princípio 80-20 no fornecimento de energia consiste em focar exclusivamente na manutenção da saúde, comunicação e segurança, deixando de lado itens de luxo que, numa emergência real, se tornam um fardo. Os 20% do planeamento, que cobrem 80% dos cenários. Um dos erros mais comuns na preparação
é acreditar que precisamos de ter um plano para absolutamente tudo. Alguns acumulam manuais intermináveis. Outros criam listas impossíveis de seguir, e ainda outros ficam obcecados com cenários improváveis, como invasões ou desastres dignos de um filme de Hollywood. A verdade é que a maioria das crises que enfrentaremos enquadra-se em algumas categorias: desastres naturais, falhas de infraestrutura, instabilidade social, crises econômicas e emergências médicas. Se o seu planeamento cobrir estes 5 pilares, já terá uma resposta para a grande maioria do que pode acontecer. A regra 80-20 aplicada aqui é clara. 20% de um plano bem pensado cobrirá 80% dos riscos. Isso significa listas de verificação simples e comprovadas, não volumes de 100 páginas que só vão acumular pó quando a crise surgir. Significa ter uma lista de evacuação clara, saber o que colocar na sua mochila se precisar de sair em 10 minutos, e conhecer a sua rota de evacuação. Também significa ter um plano para permanecer em casa, mesmo que seja por apenas alguns dias, com água, aquecimento e segurança mínima garantidos. E o mais importante, significa praticar. Um plano nunca testado é apenas papel. Faça simulações de blackout, viva um fim de semana apenas com o que tem no seu kit de emergência e descubra os seus pontos fracos. Um planeamento eficaz não significa imaginar o improvável, mas sim preparar-se para o mais provável e treinar até que as respostas sejam automáticas. Porque quando a emergência acontecer, não haverá tempo para improvisar do nada. Os 20% de comunidade que te dão 80% de segurança. Existe uma fantasia difundida no mundo da sobrevivência, a do lobo solitário, que consegue desafiar tudo, resistindo isolado e sem ajuda. Mas a realidade, meu amigo, é bem mais dura. A história de cada catástrofe mostra que os que melhor sobrevivem não são os que se escondem sozinhos, mas sim aqueles que contam com um pequeno círculo de confiança. Não se trata de formar um exército ou de distribuir rádios de comunicação para a vizinhança inteira, mas sim de identificar aquelas 2 ou 3 pessoas em quem você realmente pode confiar. Um vizinho que é mecânico, uma amiga enfermeira, um familiar que entende de plantio ou simplesmente alguém que mantém a calma em momentos de tensão. Esse pequeno núcleo multiplica as suas chances de sucesso, pois distribui tarefas, partilha recursos e oferece-lhe apoio quando você não aguenta mais. Além disso, a comunidade reduz o esgotamento emocional. Saber que você não está sozinho diminui a ansiedade e preserva a clareza mental. No entanto, a confiança não se improvisa no caos. Ela é construída antes, através de pequenas cooperações, favores mútuos ou conversas discretas sobre preparação. Mesmo em cenários modernos, muitos grupos usam chats privados ou rádios de ondas curtas para se manterem informados e coordenados. A regra dos 80-20 também se aplica aqui. Com 20% de conexões fortes, você garante 80% da segurança que precisa. No fim das contas, a verdadeira força não está no arsenal que você acumula, mas nas pessoas que lhe dão suporte quando você mais precisa. A mentalidade de 20% que determina 80% do resultado. Quando falamos de preparação para crises, a maioria das pessoas pensa em mochilas, lanternas, filtros de água ou comidas enlatadas. Mas a verdade, que às vezes é difícil de aceitar, é que tudo isso é inútil se a sua mente desmoronar ao primeiro choque. A sobrevivência é um jogo tanto mental quanto físico, e aqui a regra dos 80-20 é implacável. 20% da sua força mental decide 80% do seu destino. A pressão, o medo e a incerteza tornam-se os verdadeiros inimigos. Muitos acreditam que manterão a calma e saberão como reagir, mas a realidade é diferente. Quando o silêncio de um apagão se prolonga, quando não há notícias nem ajuda, a mente começa a inventar fantasmas. O medo paralisa e o pânico espalha-se. Por isso, é fundamental treinar a mente,
Isso significa expor-se voluntariamente ao desconforto, acampar à chuva, passar um dia sem comer, caminhar à noite sem mapa. Essas pequenas provações imunizam-no contra o medo real. Também significa tomar decisões sob pressão, praticar cenários simples de "e se", para que, em caso de crise, você não paralise, mas haja. E acima de tudo, significa ter um propósito. Uma razão forte para seguir em frente, seja a sua família, a sua liberdade ou o seu futuro. Porque quando as forças físicas se esgotam, é essa ideia na sua cabeça que o impulsiona. Mentalidade não é otimismo cego. É disciplina emocional. É aceitar rapidamente a nova realidade e seguir em frente. Sem essa base, nenhum plano e nenhum equipamento serão suficientes. Os 20% do equipamento que realmente importam. O mercado está inundado de equipamentos táticos, facas com designs mirabolantes, mochilas com mais bolsos do que se pode imaginar e ferramentas que parecem ter saído de um filme de ação. Mas numa crise real, a maior parte disso torna-se peso morto. Um verdadeiro estorvo. O essencial pode ser resumido em 5 categorias, que representam os seus verdadeiros 20% de equipamento. Primeiro, água. Um bom filtro portátil e um filtro de gravidade testado previamente. Não adianta deixar na embalagem original. É preciso testá-los com água de rio ou da chuva para conhecer os seus limites. Segundo, fogo. Isqueiros, fósforos à prova de água e pequenos kits de acendalhas. Não confie apenas num método. Tenha redundância e pratique. Terceiro, luz. Lanternas de cabeça, lâmpadas recarregáveis e carregadores solares simples, além de bastões de luz química para emergências. Quarto, ferramentas de corte, uma faca de lâmina fixa fiável e uma multiferramenta robusta, o suficiente para preparar comida, improvisar um abrigo ou fazer pequenos reparos. E quinto, vestuário adequado, camadas térmicas, um casaco impermeável, luvas e um gorro. O frio e a umidade matam mais rápido do que a falta de gadgets. Tudo o resto é opcional. O canivete ultraleve da moda, o machado de titânio ou o kit de sobrevivência escondido na pulseira raramente são decisivos. A chave não é acumular coisas, mas ter poucos itens, que sejam funcionais e testados. Pois, quando precisar de agir rápido, a última coisa que vai querer é carregar peso desnecessário. Na descrição abaixo, encontrará os itens recomendados. As 20% das habilidades que sempre funcionam. Uma mochila cheia não significa estar preparado. O que realmente faz a diferença são as habilidades que transformam ferramentas em soluções. A maioria subestima a dificuldade de acender um fogo na chuva, filtrar água turva sem contaminá-la, ou de manter a calma diante de um ferimento com sangramento. São precisamente essas as situações mais comuns em uma crise real. Aprender a fazer fogo em condições adversas, com as mãos frias e lenha úmida, é muito mais valioso do que ter 10 isqueiros de luxo que você nunca testou. Encontrar fontes de água, recolher chuva, construir um filtro improvisado ou ferver líquidos num recipiente simples vale mais do que comprar um sistema sofisticado que você nunca usou. Primeiros socorros também são cruciais. Estancar sangramentos, aplicar um torniquete, imobilizar um osso ou aliviar uma queimadura pode salvar vidas em questão de minutos. Outra habilidade esquecida é a orientação. Um mapa e uma bússola nas mãos de alguém que sabe usá-los valem mais do que qualquer GPS durante uma queda de energia prolongada. Até mesmo aprender a ler o sol, as estrelas ou os pontos cardeais num ambiente urbano dá-lhe uma vantagem. E, por último, a percepção situacional. Observe o seu entorno, detete tensões numa multidão e identifique ameaças antes que elas aconteçam. Tudo isso não exige dinheiro, mas sim prática e constância. E o melhor de tudo é que essas habilidades, uma vez adquiridas, não enferrujam. Elas tornam-se um capital pessoal que você sempre carrega, que não quebra
não se esgota e que ninguém pode tirar de você. A regra 80-20 para os preparadores é simples, mas poderosa. Foque no essencial e elimine o supérfluo. Não precisa de um arsenal infinito ou de um bunker de filme de Hollywood, mas sim de uma mente forte, um plano claro, aliados de confiança, competências práticas, equipamentos comprovados, o básico de suprimentos, energia mínima, mobilidade real e logística inteligente. Se quiserem ver os produtos, nós linkamos tudo na descrição abaixo. Estes pequenos 20% dar-lhe-ão 80% de segurança e tranquilidade em tempos de crise. A diferença entre aguentar firme e desistir não está na quantidade que acumula, mas na qualidade das suas decisões sobre o que realmente importa.